Não que os professores idosos... Tive professores idosos também, respeitava muito, foram muito importantes na minha carreira. Mas a jovialidade que você tinha, alguns dos professores tinham, fez eu enxergar de uma maneira diferente. Falar assim, pô, dá... E eu não preciso me lascar a vida inteira para eu conseguir chegar em algum lugar, entendeu? Foi uma coisa importante. Você ainda tá novo, cara. Não tô falando que hoje em dia claro. os alunos vão pensar nisso mais. Não, mas você tem toda a razão. E isso só é possível pela profissão que a gente escolheu, né? A fisioterapia é muito nova no Brasil. De profissão a gente tem 50 anos, né? Sim. Então, assim, era... Claro, as escolas mais tradicionais tinham alguns professores mais velhos, mas depois, com o boom que a gente teve de escolas a partir da segunda metade da década de 90, em especial a primeira década dos anos 2000, foi um absurdo, né? A gente saiu de... sei lá, 60 escolas e foi para 700. Você formou na época que mais formou fisioterapeuta na história. Na história. Né, e isso... é curioso, né? Eu recebi essa semana, eu vou até deixar um abraço aqui ao professor Alberto Coppola, da Universidade de Cagliari, da Itália. Fiquei com ele uma semana aqui, a gente falando sobre gestão educacional, fechando algumas parcerias internacionais, né? E a gente estava... eu contando para ele um pouco da fisioterapia aqui no Brasil, e porque ele falou assim, a fisioterapia aqui é muito reconhecida, é uma das melhores do mundo. Como você justifica isso, né? E eu falo, bom, sempre onde você tem muito, desse muito, você vai ter sempre um percentual de pessoas que são geniais. E como eu tenho muitas pessoas, fisioterapeutas no Brasil, nós temos muitos caras geniais, então isso ajuda. O que foi um problema para a minha geração lá no começo, no que tange a empregabilidade, e que deixava muita gente descontente, até militando contra a profissão, contra o próprio aluno que chegava ali e dava essa desmotivada no cara, hoje, para mim, me parece ser um dos pontos mais importantes, porque a partir do momento que você tem um número grande de profissionais daquela área, obrigatoriamente a sociedade passa a entender que aquela área existe e o que ela faz. Eu brinquei com vocês, eu já não lembro agora se foi no comecinho do podcast ou antes, mas eu, quando entrei no curso de fisioterapia, eu não sabia o que era fisioterapia. Eu tinha uma ideia, porque eu sou palmeirense veterado, e, enfim... vou fazer aí esse negócio aí que trata a gente que se machucou no esporte e eu vou para essa área e você vou trabalhar no Palmeiras. E era isso, entendeu? Mas essa aí foi sua motivação inicial para procurar físio? Nada, cara. Ó, vou voltar, depois eu terminei esse assunto que eu tava. A fisioterapia na minha vida, ela cai meio de paraquedas, assim. Como vocês sabem, a gente já conversou, eu sou de São Carlos. São Carlos é uma universidade muito boa de fisioterapia, que é a Universidade Federal de São Carlos. Quando eu cheguei na época de escolher o que eu ia fazer e prestar os vestibulares, né? E aí eu já vou fazer um comentário aqui, né? Eu sempre falo isso para os alunos também, talvez você tenha me ouvido já falar isso, Guto. Nascer numa família que não tem dinheiro não é um grande problema, porque isso é um acaso, né? Isso é um estado momentâneo. O que vai acontecer na sua vida depois depende muito de você. Agora... tem uma questão de você nascer de uma família que não tem grana, que se eles não têm, eles não sabem ganhar, né? E se não sabe ganhar, não sabe te ensinar como ganhar. Então eu chego nesse momento ali completamente sem saber o que ia fazer da vida, com 17, 18 anos. Porque eu sempre adorei a área de exatas, sempre adorei. Mas eu achava demais ser um profissional da saúde. Esse meu jeito de gostar de gente, de estar junto, de ouvir, de querer apoiar, de ver o cara melhorar, associado aos meus valores e princípios que eu trago da minha religião, eu achava demais ser alguém da área da saúde, né? E naquela ocasião, estudar, nós não tínhamos tantas escolas privadas, e as que tínhamos eram muito caras. Eu não tinha condição, naquele momento, de sair de São Carlos para estudar numa escola privada, então eu ia ter que pagar aluguel, pagar as contas, trabalhar para me sustentar e pagar uma faculdade que na época era cara. É diferente de hoje, que você tem muitas escolas, você tem diferentes preços, você tem inúmeras possibilidades de financiamento. Naquela época não existia nada disso. Então a chance da minha irmã era a gente ir estudar numa escola pública, né? Então eu acabei prestando o vestibular na FUVEST. Na época, a Federal de São Carlos fazia a prova pela FUVEST.
em fisioterapia. Como era uma escola muito reconhecida, era um dos cursos mais concorridos, inclusive, da FUVEST. Sim. Né? Inclusive, naquela época, tinha começado já o curso de pós-graduação, o mestrado na UFSCar. Foi o primeiro do Brasil e foi exatamente nessa época. Foi lá que eu conheci o Alexandre Cavalieri, por exemplo, porque ele tinha acabado de entrar no mestrado e eu estava entrando na graduação. Aí você pega um alemão de 1,97 m, eu acho que é grande, velho. Com cabelo brancão, né? Parece platinado, loirão, de olho azul. Jogador de vôlei. E você olhava para aquele cara e falava, pô, esse cara aqui é quase um semideus, né, meu? Porque o cara tem um estereótipo atlético, uma cara de alemão, o cara tá numa universidade pública de ponta, no primeiro programa de mestrado em fisioterapia. Então era um cara meio intocável, assim. E foi na república dele que aconteceu a minha festa de batismo como bicho na fisioterapia lá em São Carlos, né? Então, Ale, desculpa entregar a tua idade aí, mas é isso, né, meu amigo? Mas deve ter história dessa festa aí, hein? Mas continua, continua. Daqui a pouco eu volto. A gente vai passar por tudo isso. E, cara, então eu prestei o vestibular ali, mas como eu tinha as coisas das exatas muito comigo, eu sempre gostei muito de número, eu acabei prestando engenharia na Unicamp e acabei prestando processamento de dados na FATEC de Taquaritinga, que era mais próxima de São Carlos. E foi isso. E aí, aquela história, sabe? Bem infantil mesmo, assim. O que passar, passou. Foi meio isso. E aí saíram os resultados vestibulares. E eu passei em todos eles. E aí eu tive que fazer uma decisão. E esse foi o primeiro momento muito complicado, de muita alegria. Né? Esse é um dos momentos que, quando você está se tornando adulto, marcou muito a minha história. Eu lembro com muita alegria desses 3 dias, quando saíram os resultados desses vestibulares. O primeiro que saiu foi a FATEC. Falei, bom, sem estudar eu já não fico. Dá aquele alívio, né? Quando você fala, ano que vem já tem uma coisa garantida, fazer, né? A tia não vai ficar perguntando, e aí, o que você vai fazer? Já. Aí depois saí da Unicamp, aí eu passo no vestibular de engenharia. Falei, bom, ótimo. Entre os dois, engenharia na Unicamp me parece ser algo melhor para mim. E razoavelmente perto de casa também. Perto, 100 quilômetros, era bem pertinho. E pública, né? Então, aí eu conseguia trabalhar e pagar meu aluguel ali. Não seria um maior problema. Meu pai, minha mãe... Até ali, eu acho que eles conseguiriam também dar uma ajuda, sabe? Então, tanto que fizeram para minha irmã depois isso. E passei em São Carlos. Então, eu falei, eu tô aqui em São Carlos, na casa dos meus pais, sem curso, universidade pública, universidade ótima do ponto de vista... Quando pensei em fisioterapia, em tudo, né? Mas a fisioterapia era uma escola que tinha bastante... evidência. Não faz sentido eu sair de São Carlos. Então, vou para a fisioterapia com os conhecimentos de leigo sobre fisioterapia. De verdade. Acho que como 90% dos alunos daquela época, até alguns anos depois, que ingressavam na fisioterapia, não faziam ideia da abrangência da profissão, cara. E ninguém tinha... Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, chamada Mara, que ela trabalhava na Santa Casa de São Carlos. E aí ela conversou com alguns médicos, colegas dela e tal, e falando, meu sobrinho passou em fisioterapia, tá pensando em fazer, e todo mundo incentivava, porque eles falavam, essa profissão aí vai ser super legal no futuro, e não sei o quê, tá começando agora, ele vai entrar num momento super importante, a Federal é uma baita escola. Então, com tudo isso, eu falei, é aqui que eu vou estudar, né? E acabei estudando lá. E lá, de fato, eu descobri que era muito maior do que tudo aquilo que eu pensava. E eu tive a oportunidade de ter alguns professores que são históricos na fisioterapia brasileira. Vocês receberam um deles aqui, o professor Dirceu Costa. Cara, que história, hein? Cara, ali, a gente tem nomes, né, muito, muito fortes, né, em São Carlos. E 2 professores que me abraçaram muito, me acolheram muito, que foi o professor Carlos Eduardo dos Santos Castro, conhecido bastante como Carlão, da Eletro, e o professor Nivaldo Parisotto. Agora tudo fez sentido. Exato. Continua. E o professor Nivaldo Parisotto também da Termifoto, né? 2 caras incríveis, com visões de fisioterapia diferentes, mas que eu, por gostar da área de exatas, acabei sendo monitor deles e fui fazer o trabalho de conclusão de curso com eles e fui me espelhando muito neles.